Bom, gente, então boa noite. A gente vai iniciando hoje a disciplina de desenho de estrutura. Essa disciplina ela vai ser dada em conjunto com a turma do oitavo ProEja e do quarto subsequente, são as duas turmas que estão agora para concluir o curso, tá? E essa disciplina de desenho de estrutura, ela fecha o ciclo das disciplinas de estrutura que a gente tem no nosso curso, junto com a resistência dos materiais e a disciplina de física. Essa disciplina, ela é a última disciplina, né, dessa área da área estrutural, tá? Então, o que é que a gente vai abordar nessa disciplina? A gente vai abordar aspectos não somente relacionados para o desenho de estrutura. Por que isso? O que é que acontece? Inicialmente, quando o curso da gente ele foi programado, né, foi feito o projeto pedagógico do nosso curso, os técnicos de edificações eles não tinham atribuição para assinar projeto estrutural. Durante o processo, né, se não me engano, no ano passado, no ano retrasado, houve uma mudança na legislação dos técnicos e eles começaram a ter a atribuição de poder assinar projeto de estrutura. Então, o pessoal formado agora, vocês, no caso, né, quando se formar, vocês vão poder assinar projeto de estrutura. Então, o que é que acontece? Eu, como professor das disciplinas de estrutura, eu ensino para vocês não somente a fazer os desenhos. Por quê? Porque o que é que acontecia antigamente? O engenheiro, ele fazia o cálculo da estrutura e o técnico, ele somente desenhava. Hoje, vocês podem fazer também essa parte de cálculo, então a gente entra com esses conceitos de cálculo para que vocês tenham essas noções. Lembrando que o que a gente vê aqui em relação à estrutura são conceitos iniciais, não somente em relação à estrutura, mas em relação a qualquer área. E, basicamente, todo curso, né, técnico e de graduação, eles são ministrados desse jeito. Caso vocês queiram, né, e se identifiquem com essa área de estrutura, existem especializações, existem cursos que vocês devem fazer quando se formar, né? Até porque hoje, com acesso à informação, é muito mais fácil que a gente se prepare. E também, por conta desse fácil acesso à informação, né, o acesso imediato à informação que a gente tem via Google, via computador, via Instagram, as empresas e os nossos clientes, eles exigem que a formação técnica nossa seja bastante consolidada, tá? Então, na internet tem muito material bom sobre essa parte de estrutura, mas, ao mesmo tempo, também, como não existem filtros em relação ao que a gente põe na internet, nós precisamos saber e ter a noção dos conteúdos que realmente são sérios e os que não são, tá certo? Então, eu vou apresentar agora a minha tela, tá? Gostaria de saber se vocês estão conseguindo visualizar a minha tela. Todos estão conseguindo? Sim, senhor. Sim, né? Pronto. E eu vou apresentar para vocês o que é que se trata um projeto de estrutura, tá? Esse software que a gente está vendo aqui é o software AutoCAD, que vocês já tiveram contato com ele em outras disciplinas. E esse software aqui é um software de desenho e, como o nosso próprio nome da disciplina já diz, é uma disciplina de desenho de estrutura. Então, quando for no final desse módulo, eu quero que cada um de vocês façam um projeto desse aqui, tá? Das suas respectivas casas, né? Cada um de vocês vai ter um projeto de arquitetura que a gente vai trabalhando em cima dele. O que é que acontece, tá? Existem essas plantas, ó, as formas, e essas plantas de formas, elas indicam para a gente os elementos estruturais. Isso aqui é como se fosse uma planta baixa da nossa estrutura, tá? Isso aqui é como se fosse a planta baixa de cada pavimento ó, da nossa estrutura, só que ela não é uma planta baixa igual a planta baixa de arquitetura, porque no projeto de arquitetura, como pode ser visto, né, aqui, nós vamos ter as indicações de paredes, vamos ter a indicação dos materiais, vamos ter a indicação de pia, churrasqueira, do vaso sanitário, das peças sanitárias de porta. E no projeto de estrutura, as indicações que a gente vai ver são dos elementos estruturais. E nós vamos ver o que é cada elemento estrutural desse.
tá? Esse daqui é um exemplo de uma estrutura em concreto armado, porque a gente pode projetar estrutura em outros materiais, como aço, madeira, alumínio, alvenaria estrutural, terra, tá? Existem diversos materiais que a gente pode projetar a nossa estrutura. Esse daqui está um exemplo em concreto armado, tá? E além dessa locação, né, além dessas plantas aqui dos elementos estruturais, a gente também tem que especificar no nosso projeto como vai ser, como serão as armaduras de cada elemento, tá? Então, no projeto de estrutura, todas as vigas, elas são desenhadas, tudo isso aqui vai ser visto, né, ao longo do projeto. Todos os pilares, né, que é um detalhamento de um pilar, a gente também vai ver com detalhes o que é um pilar de fato, e as fundações também, elas são detalhadas aqui em relação aos ferros que vão ser utilizados lá na obra. Então, esse documento aqui, esse projeto aqui, isso aqui é o que vai para ser construído na obra, tá? Uma das questões que é bem interessante é porque é o seguinte, o projeto de estrutura, ele é um projeto que normalmente ele contém um número maior de desenhos, enquanto um projeto de arquitetura de uma casa dessa, ela levaria 2 pranchas dessa, um projeto de arquitetura aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, tem 15 plantas, tá? Isso porque todos os aços de todos os elementos estruturais, eles precisam ser especificados e detalhados no nosso projeto, tá? Então, a nossa disciplina ela vai se concentrar em a gente fazer isso aqui. A área de estruturas ela é uma área muito boa, tá? É uma área que... Ô, professor, Pode falar. eu recebi um projeto da obra que eu até tinha falado com o professor, não sei se o professor está lembrado. Lembro. Resumindo, o cara que fez a parte, ele mandou o projeto, aí a parte tinha 15 pranchas. Uhum. Aí, quando ele mandou para mim ler, eu tive que fazer um curso aqui às pressas extra para poder ler cada parte e da folha, né? Desde fundação, pilar, etc. E né, nessa disciplina a gente vai ver isso também. Vamos sim, tá? A gente vai ver além disso, a gente vai aprender como desenhar. Então, assim, o cara que desenha, ele lê tranquilamente, tá? Existem algumas lógicas em relação à leitura de projeto de estrutura que a gente vai ver como é que ela é feita para que vocês entendam essas lógicas e possam ler esses projetos, tá? E, assim, qual é a importância disso? A importância é o seguinte, depois dessa disciplina. Tanto vocês podem trabalhar como profissionais autônomos, fazendo seus próprios projetos, como podem trabalhar como desenhistas de escritórios de cálculos estruturais, ou projetistas, tá? Se for de projetos de edificações, porque os projetos de estruturas não são somente projetos de edificações. A gente pode ter projeto de ponte, de viaduto, de estrada, de galpão, projeto de estádio de futebol, tá? Projeto de coberta. Então, vocês podem trabalhar fazendo esses projetos, e vocês podem trabalhar também, além disso, né, além de trabalhar em empresas e fazer o seu próprio projeto, vocês podem trabalhar em obra e vocês vão receber esses projetos aqui nas obras e vocês precisam saber ler. Não somente em obras, né, empresas de orçamento, empresas de outros tipos de projeto, né, onde você precisa fazer a compatibilização do projeto que você está trabalhando com a estrutura. Então, saber ler esse tipo de projeto aqui ele é fundamental. Tranquilo? Então, vamos, né, começar aqui a aula de hoje com uma coisa que eu sempre gosto de, aqui eu tenho desenho de estrutura, e eu sempre gosto de fazer uma divisão das fases do projeto estrutural, tá? Gosto de fazer uma divisão das fases do projeto estrutural. Então, nós vamos ver aqui as fases do projeto de estrutura. E essa é uma divisão que eu utilizo. E você pode utilizar ela para gerenciar o seu escritório, você pode utilizar ela porque quando você montar seu escritório, você tem que fazer um gerenciamento, né? Ou pelo Trello, ou então por planilha, ou então um manual mesmo. E cada projeto, eu divido pelo menos os projetos que eu faço nessas fases aqui.
A primeira fase, e eu sempre gosto, eu não gosto muito de começar essa disciplina indo logo para a parte técnica, eu sempre gosto de apresentar como é uma rotina assim, de um escritório de cálculo, tá? A primeira fase que eu gosto de mostrar para vocês é o recebimento do projeto. A segunda é a concepção estrutural. A terceira fase, deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar aqui sim, para ficar fácil para a gente. É a análise estrutural. A quarta fase é o dimensionamento estrutural. Ô, Vitor, Oi? não tá compartilhando mais não, a tela não. Eita, não tá não? Eu achei que estava. Bem lembrado, viu? Ninguém tá nem ligado nisso. Estão conseguindo ver agora? Sim. Pronto. Análise estrutural. Aqui, ó. O dimensionamento estrutural. Professor, desculpa aí. O senhor pode falar. voltar no dois pontos aí que não aparecem? Posso sim. Ok. Minha entrega do projeto. A gente vai ver detalhadamente um por um. Só estou colocando aqui para... Pronto. Então, vamos lá. Ó. Recebimento, concepção, análise, dimensionamento, detalhamento e entrega do projeto. Tá? Então, vou dividir aqui para vocês. O que é o recebimento do projeto? Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? O recebimento do projeto é o seguinte, ó. A primeira coisa é como o projeto vai ser entregue, tá? Como o projeto vai ser entregue. Então, vai ser uma arquitetura, vai ser um projeto de engenharia, vai ser um projeto projeto industrial, e assim sucessivamente. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Ó? O que é que pode acontecer? Né? Como é que o cliente pode chegar para você? O cliente pode chegar para você e pode dizer assim, olha, eu tenho aqui o projeto da minha casa, que foi feito por um arquiteto, aqui a salazinha, aqui é o banheiro, aqui é o terraço, tudo mais. Ele entrega... Pode falar. Ô, Vitor, mas você já recebeu o projeto, certo? Receber um projeto sem ter o estudo do solo que você vai receber, como é o solo, assim, só minha opinião, por quê? O cliente pode chegar a falar, o solo lá, a escavação é pouquíssima, aí você faz um projeto estrutural em cima de uma medição básica, só que quando vai executar, a escavação é o dobro, o solo já chegar no solo duro, é o dobro da escavação. Tem que fazer alteração automaticamente no projeto? A gente vai falando sobre solo, tá? Aqui também você define sobre a questão do ensaio. Eu vou só terminar isso aqui, é o próximo tópico, eu entro já na parte de solos, tá? Ok, tá bom, obrigado. Pronto, aí, ó. Por exemplo, o cliente pode chegar e pode dizer assim, eu tenho minha arquitetura bonitinha, e você vai fazer o projeto de estrutura aqui em cima do projeto de arquitetura, né? Então, você vai lá, colocar os pilares, tudo mais, fazer tudo em cima do projeto de arquitetura. Isso aqui é uma forma de você receber o seu projeto. Outra forma é o cliente chegar lá para você e dizer assim, olha, eu quero um galpão de 10 por 20 por 6 metros de altura. Então, ou seja, quando o cliente faz isso, o que é que acontece? Um galpão, diferente de uma edificação, por exemplo, a arquitetura dele se confunde com a estrutura, tá? É claro que na arquitetura vão estar especificadas outras coisas e na estrutura vai estar especificada a questão da estrutura. Mas o galpão, praticamente um galpão ele é feito, né? Um galpão ele é feito, depende do galpão, lógico, né? Mas um galpão, por exemplo,
um galpão desse aqui, a estrutura ela se confunde com a própria arquitetura do galpão, tá? Esse é um galpão retangular, tanto por tanto, então a gente só tem estrutura. Se o cara chegar lá e disser assim, por exemplo, eu quero uma ponte de 10 metros, tá? Uma ponte de 10 metros. Dependendo, por exemplo, da ponte, né, ó, vamos lá. Uma ponte dessa aqui existe, né, o estudo do arquiteto, porque se enquadra na arquitetura da cidade, enfim, né, mas assim, até o próprio engenheiro, né, pode fazer isso. Claro, eu já estou tirando assim da questão do técnico, mas eu estou falando em projetos em gerais, até porque eu nunca vi um técnico trabalhando somente com obras até 80 metros quadrados. Eu sempre vejo técnicos trabalhando com obras na mesma proporção que os engenheiros, né? Então, uma ponte dessa, é claro que tem arquitetura, né? Mas veja, isso aqui, a ponte, ela é estrutura em si, tá? E principalmente se for uma ponte de pequeno porte, tá? Se for uma ponte de pequeno porte, ou seja, uma pontezinha desse tamanho, aí é que a arquitetura ela nem entra. Se o cara chega para você e diz assim, eu quero um reservatório de 5.000 metros cúbicos. Então, ou seja, você não vai pedir ao cara um projeto de arquitetura desse reservatório. Claro, pode ser que tem, mas ele se confunde com o próprio projeto estrutural. Então, existem várias formas de você receber esse projeto aqui na prática, tá? A segunda questão vai ser exatamente o que Chaplin disse, né? A questão dos ensaios e características do contorno da edificação. Tá? Do contorno da edificação. Então, por exemplo, você precisa fazer um ensaio de resistência do solo. Em geral, a gente faz o SPT, né, que é um ensaio que vocês vão aprender lá em mecânica dos solos. Então, o que é que acontece? Né? Esse ensaio aqui, ele vai dar para você a resistência do solo. Ah, professor, aqui em Salgueiro não existe, né, não tem empresa para a gente fazer isso. O que você pode especificar no seu projeto, né, a gente tem que levar em consideração a região, é o seguinte, você pode especificar assim, ó, pessoal, você coloca lá no seu projeto, que aqui você pode ter 2 tipos de solo, tá? Você pode ter aqui 2 tipos de solo, por exemplo. E que quando você colocar o seu pilar lá, tá? Esse aqui vai ser o seu pilarzinho lá de concreto. Quando você colocar o seu pilar, a sua sapata, ela tem que estar apoiada sobre o solo tal. Então, aqui no seu projeto, você pode vir aqui, ó, no seu projeto, por exemplo, das sapatas, pode vir aqui e colocar uma nota aqui no seu projeto, tá? E dizer assim, olha, porque ó, aqui você vai colocar, né, o nível das cintas, nível da fundação, que é lá embaixo. Você pode vir aqui e colocar assim, ó. O nível, as sapatas, por exemplo, as sapatas devem ser apoiadas sobre os solos, tal, 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 né? Por exemplo, uma argila rija, uma não sei o quê. Isso aqui você vai calcular lá em mecânica dos solos. Aí você vai dizer, e o pescoço do pilar, né, que é essa parte aqui, não pode ser maior do que 2 metros, por exemplo. Porque, tipo, você não pode escavar 10 metros também, né, e ter o mesmo pilar. Aí são coisas que você pode ir fazendo durante a obra. Se você não tem um ensaio da SPT também, né, que é um ensaio, uma empresa, por exemplo, Salgueiro não tem uma empresa. O que é que você pode fazer? Antes da sua obra, você vai lá e manda fazer uma escavação, tá? Você manda fazer uma escavação, tira essa partezinha aqui de solo, para você verificar onde é que você vai apoiar a sua sapata, tá? Lembrando que por isso que um projeto de estrutura, ele não serve, um projeto de estrutura que você faz é que ele não vai servir para outro lugar, né, por exemplo. Você tem que fazer, cada projeto de estrutura é para um lugar diferente, tá? Outras questões, por exemplo, né? Você tem que verificar questões ambientais, tais como chuva, vento, entorno da obra. O que é que pode ter no entorno da obra? Pode ter um canal, pode ter talude, tá? Pode ter uma avenida, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês em relação a isso. Você tem aqui uma casinha, tá?
se você tem uma casinha, você tem aqui a sua casa, tá? O que é que acontece? A sua casa, ela pode ser feita aqui, ó, em torno de uma encosta, tá? Então, as fundações dela, ela vai ser totalmente diferente, parecendo um pé da casa, né? De uma casa feita em uma área plana, né? De uma casa feita numa área plana. Vai ser totalmente diferente. Se você tem uma edificação que ela sofre muito vento, tá? Ela sofre muito vento, ela é totalmente diferente, né? A questão do telhado, as questões de, enfim, de tudo, elas vão ser bem, bem diferentes, tá? Se você tem, por exemplo, aqui você tem sua casa, e logo aqui você tem um canal, você tem um nível de água, tá? Vocês sabem o seguinte, né? Que se eu pegar a minha água e colocar aqui o teu nível d'água, essa água ela vai entrar aqui, né? E satura toda essa água aqui, toda essa parte aqui é um entorno, né? Então tem um nível d'água aqui, é coisa que a gente tem pouco em Salgueiro, mas se a gente for para uma cidade feita Recife, a gente tem muito, tá? Então, imagine o seguinte, ó, uma questão que eu já peguei, né? Você tem lá uma igreja, tá? Você tem lá uma igreja, que é uma obra antiga, né? Você vai fazer um serviço nela, você tem lá a sua igreja. E antigamente essa igreja ela foi feita aqui na frente, né? Tem uma avenida, e essa avenida aqui era uma estradazinha que só passava uma igreja aí de 100 anos atrás. E aqui você só tinha fluxo de animais, de pessoas, tudo mais. Do nada, o pessoal vem e coloca aqui uma avenida e começa a passar ônibus aqui, caminhão, e vibra essa estrutura daqui todinha, tá? Então, tudo isso aqui precisa ser levado em consideração. Por que eu digo isso para vocês? Porque muitas vezes vocês vão receber somente esse projetozinho aqui de arquitetura, e dentro desse projeto de arquitetura aqui, você pode... você tem que conhecer a sua região, tá? Se você fala em prédios altos, né, edifícios altos, mas aí já é mais uma questão de engenharia. Se você fala de prédios altos, né, por exemplo, quando você tem que estudar aerodinâmica de uma edificação, todas as edificações que você tem no entorno, ó, por exemplo, aqui, as edificações que você tem no entorno, elas vão modificar totalmente a forma como é que o vento bate, como é que essa estrutura aqui vai vibrar, tá? Então, aí você precisa fazer, claro, vocês como técnico não vão trabalhar isso, né? Mas o pessoal que for para a área de engenharia, vocês têm que fazer essas simulações aerodinâmica de vento e tudo mais, né? Claro, isso aqui para uma edificação desse tamanho também, mas o vento ele também atua em coberturas, né? Também atua em cobertura de pequenas residências, e a gente precisa saber como é que esse vento atua, tá? É totalmente diferente se você tiver uma estrutura que esteja num vale, né? O vento aqui, você vai fazer essa casinha aqui num vale, é totalmente diferente de você fazer uma casa num cume, tá? Então, pronto. Tudo isso aqui precisa ser visto quando você vai receber o seu projeto. Outra questão também que precisa ser vista quando você vai receber o seu projeto é... Deixa eu ir apagando aqui, tá, gente? O valor do projeto. Tá? Como é que você estima o valor do projeto? Você pode fazer pela dificuldade do projeto, né, pela sua experiência, ou por tabelas. Ô, professor, Hum. e a gente recém-formado, achar a oportunidade, como cobrar, assim? Geralmente é por metro quadrado e tal. Existe... Eu falo desenho. O desenho, aí, normalmente você cobra por planta, tá? Você pode cobrar por planta, mas
Deixa eu olhar aqui se eu tenho honorários. Onde é que eu tenho, meu Deus, honorários? Pronto, dá só um exemplo aqui. Mas existem tabelas, tá? Desenho normalmente você cobra por planta, sei lá, R$ 30, R$ 40 por planta, R$ 100 por planta, depende da quantidade de plantas e do detalhe, né? Porque tipo, você vai fazer uma planta dessa daqui, né? Tipo, você vai fazer isso aqui é uma besteira, né? Isso aqui, no instante, você faz. Agora, se você vai fazer uma dessa, o detalhamento já é totalmente diferente, né? Então, se for só o desenho, porque o desenho é a última fase do projeto, né? Tem as partes de cálculo, dimensionamento e tudo mais. Agora, projeto, você pode cobrar, existem algumas tabelas, né? Tabelas, assim, que o pessoal faz, que quando você começa, normalmente você vai se baseando por ela, tá? Então, por exemplo, consultoria, hora efetiva, até 20 horas. Você cobra R$ 130 a hora. E, né? Se for direção e administração de construção, construção simples, construção corrente, R$ 7 por metro quadrado. Então, se você tem a edificação, né, de 1.000 metros quadrados, você vai... a direção e administração da construção, você vai cobrar R$ 5.000, entendeu? O professor pode disponibilizar essa tabela aí? Pô, só agora essa daqui está bem desatualizada, é 2012. Se você procurar algumas mais novas, tem, tá? Existem várias. Aí, por exemplo, mas se você não achar, eu posso passar, assim, por exemplo, projetos civis, de auditório, né? Projeto de estrutura, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, cálculo estrutural. Se você for fazer cálculo de escola, colégio, né? Aí tem aqui o preço por metro quadrado. Se for 10.000 metros quadrados, ou se for 1.000 metros quadrados, né? Vai dar 15 mil o projeto, tá? Se for galpão, um galpão, por exemplo, você vai fazer um galpão e 20 por 30. Então, 20 por 30, galpão com cobertura. Vamos botar R$ 9 com a estrutura, né? Vezes 9, 5.400. Se for em estrutura protendida, aí já não é 600 vezes... Cadê? Não, mesmo valor, né? R$ 9. Se for um hospital, né? Se tem um hospital, sei lá, hospital regional, ele tem 40 por 25, um exemplo, né? 1.000 metros quadrados, vezes 18 mil. Aí, por aí, você vai tirando os valores dos projetos de estrutura, né? Shop center, prédios industriais, e com o tempo você vai colocando também os valores baseados na sua experiência, sua especialização, tá? Porque também é diferente, né? Você ter um recém-formado e uma pessoa que tem mais experiência. Se o seu projeto tiver dificuldades adicionais, você vai colocando. Aqui tem muita coisa, tá? Aí o pessoal pergunta muito, a base de casa. Casa varia de 1.500 até R$ 6.000, um projeto de estrutura, dependendo da casa. Tá? Se for uma casa muito complexa, 5.000, R$ 6.000, chega até R$ 10.000, dependendo da casa. Tem casa que tem 3 andares, subsolo, muro de arrimo. Se for uma casa simples, primeiro andar, R$ 1.500, R$ 1.200. Você faz o projeto da casa. Só um momentinho, gente. O pessoal tá tocando aqui. Só um momentinho. Fui só atender a porta aqui. Tá? Então, base de projeto é essa. E claro, se for um projeto, um reforço estrutural, tudo aí é bem mais caro do que isso, né? Então, prazo. Se for uma casa, vou demorar 5 dias. Se for quilometragem, você vai pegando, né? Essa questão de prazo,
ele é mais de acordo com a experiência, tá? Por exemplo, um projetinho desse aqui, se você tiver experiência, dentro de 2 dias você consegue fazer, tá? Se você não tiver experiência, você vai levar um mês para fazer. Então, você tem que levar isso também em relação até ao seu custo, né? Seu custo. Isso aqui é um projeto bem simples, tá? Projeto bem simples. Tem projetos bem mais complicados. Uma casa em torno de 2 dias para você fazer. Outra questão, tipo de estrutura e de material. Então, você pode ter, por exemplo, tipo de estrutura, você pode ter estrutura moldada em loco, você pode ter estrutura pré-moldada, você pode ter estrutura pré-fabricada, tá? E a gente vai ver o que é um pouco nisso, né? Isso aqui focando um pouco em concreto armado. Então, por exemplo, ó, moldada em loco, eu vou pegando aqui para que vocês vejam, né, como é. Estrutura moldada em loco, né, em concreto armado, é aquela que você tem suas formas e você vai colocando as armações aqui, tá? E vai concretando. Você vai fazer, ó, aqui você está moldando sua estrutura toda em loco. Você está fazendo ela toda em loco. Você pode ter uma estrutura pré-moldada. O que é uma estrutura pré-moldada, né? A estrutura pré-moldada é aquela que você molda ela aqui e você vai montando ela, né, na sua obra. Você vai montando ela, né? Você vai fazendo ela na sua obra lá e vai moldando. E você pode ter uma estrutura pré-fabricada, tá? Estrutura pré-fabricada, deixa eu botar aqui, uma fábrica, né? Por exemplo, TIA. Ela é feita numa fábrica e dessa fábrica ela é transportada lá para a sua obra, tá? Você pode. Exemplos dela também são as estruturas de aço, né? Você pode fazer uma estrutura de aço pré-fabricada, toda furada, né? Ó, você pode parafusar a sua estrutura toda, né? E vem na obra só montar ela. Ou você pode fazer uma estrutura de aço toda soldada, né? Então, o que é que isso aí vai depender? Vai depender, por exemplo, em Salgueiro você não tem uma fábrica de pré-fabricados que faça a sua estrutura. Então, você não tem como fazer uma estrutura pré-fabricada, porque se você for pagar o frete, sei lá, de Caruaru para Recife, ou de Petrolina para Recife, ou para Salgueiro, fica muito caro. Então, é melhor você fazer moldada em loco. Agora, você está numa cidade que tem estrutura pré-fabricada, tem estrutura pré-moldada. Aquilo ali pode ser muito melhor para o seu cliente, ele vai economizar com mão de obra, vai economizar com diversas questões. Então, isso aqui tem que ser tudo definido, né, no recebimento do projeto, tá? O material da estrutura, a estrutura pode ser em concreto simples, pode ser em concreto armado, pode ser em concreto protendido, pode ser estrutura de madeira, de aço, de ferro, de alumínio, tá? Pode ser uma estrutura em alvenaria estrutural, pode ser uma estrutura em solo, tá? E, enfim, pode ser estrutura de diversos tipos de materiais. Como é que você vai fazer isso aqui? É uma questão que você tem que levar em consideração fatores culturais, econômicos, disponibilidade de recursos. Por exemplo, culturais. A gente tem uma cultura em fazer obra em quê? Nossas obras, a nossa maior cultura é fazer em concreto armado e colocar blocos cerâmicos. Se a gente chegar lá e dizer assim, não, eu quero fazer agora uma estrutura toda feita em alumínio, o que acontece? Se você vai para um lugar que não existe essa cultura, o seu preço vai lá para cima. Não é porque o alumínio seja mais caro, né, do que o concreto armado, é porque pode ser que naquela região você não tenha mão de obra, tem que levar mão de obra de fora, por exemplo, tá? Um desses exemplos é a alvenaria estrutural, né? A alvenaria estrutural é um material que a gente não tem a cultura de fazer alvenaria estrutural, mas é um tipo de material que exige uma mão de obra qualificada, mas é um tipo de material que a gente não vê muito, né?
Então vê muito por aí. Eu não conheço nenhum prédio em Salgueiro feito em alvenaria estrutural, por exemplo, né? Mesma coisa madeira. Para você fazer uma casa de madeira, eu vou só botar aqui para vocês, né? Alvenaria estrutural. E eu tenho muitos prédios, né? Pronto, alguns prédios, ó. Sobre casa de madeira, professor, acho que no Brasil não é tão comum quanto nos Estados Unidos. A galera É, ainda tem um pé atrás, né? existem E, regiões que são. Por exemplo, as e regiões da Amazônia são, porque lá você tem muita disponibilidade de com madeira, certeza. entendeu? A galera costuma fazer mais restaurantes, né? Mas é por uma questão arquitetônica, né? Mas, por exemplo, Isso. casas no Acre, por exemplo. Ó, no Acre, tá vendo? Se você for para a região norte do país, as É, casas elas já são bem diferentes, tá vendo? mas é mais por escolha ou por falta de recurso na Não, região norte? muito pelo contrário, porque lá você tem muita madeira disponível, entendeu? Você está na Sim, sim. floresta amazônica, você está no meio da floresta, né? Se você pegar o Acre, por exemplo, você pegar o Acre, colocar no mapa, ó, isso aqui é o Acre, né? Olha a quantidade de... Você está no Acre aqui, né? Você tem, vamos botar uma imagem de satélite aqui. Ó, você está no meio da floresta, né? Você está no meio da floresta. Isso aqui é tudo disponibilidade de madeira, né? Madeira boa, madeira de qualidade, né? Ó, já tem regiões aqui, né, feita ó, Paulo Afonso, né, Serra Talhada, ó. Aqui a disponibilidade já é o que a gente conhece, a caatinga, que a gente não tem. Mas essa parte mais esverdeada aqui do mapa, ó, isso aqui é a disponibilidade de madeira de ótima qualidade, né? Exatamente. E Entendeu? Ó, pode Rio encontrar num Branco. preço mais baixo, né? Por ser de lá Ah, mesmo, né? Do norte. lá ninguém... Você tem muita disponibilidade de terra também, né? Você tem muita disponibilidade de terra. Então, é um Cruzeiro do Sul mesmo. Eu conheço isso aqui, essa região aqui. Ó, você está no meio da floresta. Então, isso aqui você vai usar como material de construção. Por exemplo, você tem um acre, né? Você tem rios, ó, rios imensos aqui. Então, o que é que acontece? Aqui é muito difícil você ter argila, né? Tem argila, assim, mas que você tem muita areia disponível. Então, o seu concreto, ele é um concreto com areia de rio, um concreto com seixo de rio, a brita deles é diferente, tá? Isso aqui é por uma questão de disponibilidade. Se você vai para a nossa região, aí o conceito já é totalmente diferente, né? Existem a cultura daquela região. Existem regiões que você tem a cultura do aço, tá entendendo? E assim sucessivamente. O Brasil é bem grande, a gente tem cultura praticamente disso aqui tudinho por aí, tá? Solo. Normalmente você não faz casa, né? Mas se você vai para uma barragem... Professor, eu tenho uma pergunta. Hum. Voltando a falar aí sobre casas de madeira e etc. O senhor concorda comigo também, que é um pensamento que passou aqui, que as casas de madeira, ela na região sul, na região centro-oeste, sudeste, ela não vingaria tanto, porque também tem aquela questão de chuva e tudo mais, e a madeira eu acho que ela vai, não sei, enfim, vai A corrompendo, né? madeira, ela é o seguinte, ó, ela tem duas fases que a madeira é muito bem utilizada, tá? Uma fase é a madeira seca, então a madeira seca, ela tem uma resistência muito boa, e a outra é a madeira totalmente molhada, tá? Então, se você tem um reservatório de água, tá? Você tem lá um reservatório de água e coloca dentro uma peça de madeira, ela dura uma eternidade, tá? Então, existe alguns lugares que você tem, por exemplo, vou colocar aqui, Palácio das Princesas em Recife. O que é que você tem aqui, ó? Você tem aqui esses... Tá vendo essa região aqui de Recife? Isso aqui é a Sim, região de Recife, ó, tá vendo? O que que acontece? Essa região aqui, você está vendo que isso é uma ilha? sim. Então, o que é que você tem nessa ilha? Você tem essas edificações, tá? Essas edificações aqui, vamos lá colocar elas, a porta, né? Aquelas edificações todinha. E você tem elas aqui em cima de uma ilha, tá? Você tem elas aqui em cima de uma ilha. Digamos que isso aqui é uma ilha, certo?
Certo. E o que acontece? Ó, você tem aqui o nível da maré, tá? Você tem aqui o nível da maré, ele é extremamente alto. A maré, ela vem quase aqui, ó. Então, isso aqui é tudo água, certo? Certo. O que acontece com essa água? Isso aqui já não é água, né? Isso aqui é tudo areia, né? Mas o que acontece? Como você tem o nível da maré aqui, essa maré, ela vai, ó, essa água, ela vai entrando aqui, entendeu? Ela vai oscilando, né? Horas entra, horas. Ela vai entrando e essa ilha, ela fica toda cheia. Ela é de areia, mas ela fica toda cheia de água. Então, o que acontece? Existem muitas dessas edificações que têm fundações, né, que são feitas de madeira. Como é que são essas fundações? São estacas, ó, que são feitas de madeira. Por que essas estacas elas estão aí há centenas de anos? Porque essa madeira ela está dentro da água. E dentro da água não tem cupim, não tem fungo, não tem nada. Entendeu? Essa madeira ela Entendi. aguenta. Qual é o problema da madeira? Esse ciclo aqui, ó. Secagem e molhagem. Secagem e molhagem. Se você tiver a madeira submetida a esse ciclo, é um problema muito grande. Mas se você tem uma madeira molhada, você não tem. Entendeu? Entendi. Professor, como qualquer outro tipo de estrutura, é importante também fazer uma boa escolha da madeira? Tem vários tipos de madeira para Sim, isso? sim, sim. Existe madeira conífera, de cotiledônea, existem vários tipos, classe de resistência, classe de umidade. As madeiras, elas precisam ser estudadas estruturalmente para, né? Existe uma norma específica de madeira, tá? Classes de madeira. Existem vários tipos, diversos tipos. Várias classificações. Você pode achar por aí, entendeu? A mesma coisa, ó, se você tem uma ponte, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma ponte aqui. O que acontece, ó? Aí você tem essa ponte, tem esse pilar aqui, né? Esse pilar ele desce, ele vai até lá embaixo. Ou seja, você tem uma região dele que vai ficar sempre embaixo d'água. Eu vou pegar esse pilar e vou colocar aqui, ó. Você tem uma região dele que vai ficar sempre embaixo d'água, ó. Você tem uma região dele que vai variar a maré alta e maré baixa. E você tem uma região dele que vai ficar seco. O que acontece? O material que você usa nessa região, o concreto que você usa nessa região, é diferente do concreto seco e é diferente do concreto que tem esse ciclo de molhagem e não, tá? Uma ponte dessa aqui você vai ter aí de 30 a 40 tipos de concreto diferente, né? Ou talvez até mais, né? Só para a estrutura. Então, Caramba, existem... Hã? é interessante isso, hein? Então existem empresas de tecnologia que vão lá fazer os estudos do concreto, né, com tipo de brito e tudo mais. Você precisa de concreto mais flexível, concreto... a tecnologia do concreto é o material mais estudado do mundo. O concreto não é mais utilizado que a água, é porque grande parte da água utilizada no mundo é no próprio concreto. Tá? Então o concreto é um material assim, excepcional. E assim, uma das questões que a gente deve ter muito apego com o concreto é porque as únicas profissões que trabalham com concreto são o engenheiro civil, o técnico de edificações, né, e os tecnólogos da nossa área. Mas a tecnologia de concreto, o concreto, você vê, aço é um material que todo mundo trabalha, engenheiro mecânico, engenheiro naval, engenheiro químico, engenheiro de materiais, todo mundo trabalha com aço. Engenheiro civil, técnico de edificações, técnico de mecânica, em elétrica, tudo, e com metais em geral, mas concreto, ele é um material específico nosso, ele tem várias fases, a fase fresca, endurecida. Ele é um material que você faz, né, veja, uma coisa é você pegar um material que vem fabricado na indústria e fazer uma estrutura com ele. Outra coisa é você fabricar o material na própria obra, com materiais locais da região. Então, não achem que fazer um concreto com brita que tem lá em Salgueiro é igual a brita que tem em Caruaru, em Fortaleza, totalmente diferente, tá? Então, quando você faz obras dessa dimensão, você precisa estudar os materiais, as reservas que você tem naquela região para fazer os seus britadores e fazer a tecnologia dos seus concretos, tá? A mesma coisa o aço. Qual é o maior problema do aço? Quem pode dizer aí? Você tem um aço aqui, qual é o maior problema de deixar uma peça de aço exposta? Quem sabe? Pode acontecer o quê com o aço ao longo do tempo?
Enferrujar? Enferrujar, né? Enferrujar, o aço pega, né? Aí começa a enferrujar. E a reação do ferrugem? Quem sabe o que é que acontece? O que é que faz o aço enferrujar? Quem sabe? O que é que faz o aço? Vocês já ouviram falar nesse nome? Oxidação? Ou não? Sim, eu já. Sim. Oxidação vem de quê? De que material? Qual o material que dá esse nome à oxidação? É o óxido o quê? Óxido de carbono? Não. Oxigênio? Oxigênio. Então, o que é que faz isso aqui enferrujar? É o ar. O próprio ar, né, tem muito oxigênio livre, né, por isso que a gente consegue respirar. O ar vem, ele tem uma reação química com o ferro que vai formando esses ferrugens aqui. A gente consegue respirar dentro d'água? Vocês conseguem? Alguém que consegue respirar dentro da água? Ou não? Ninguém consegue. Não, né? Então, se eu pegar essa peça daqui e colocar dentro d'água, eu tenho muito oxigênio disponível ou pouco? Pouco. Então, se você colocar uma peça de aço dentro da água, ela não vai oxidar. Ela vai demorar muito para oxidar, porque você tem pouco oxigênio disponível. Qual é o problema da gente ter a água? É a gente fazer os ciclos de molhagem, né? Ou secagem, como a gente faz na madeira, né? Molhar e secar. Aí, se você joga a água aqui, né? Essa água evapora, tudo mais, tudo. Aí está o problema. Mas se você tem uma estrutura de aço, né? Por exemplo, estrutura de aço submersa. Né? Vamos ver se a gente acha algum aqui. Por exemplo, pronto, uma estrutura dessa aqui, né? Você bota ela dentro do... Aqui é o quê? Aqui é só concreto, né? Mas se você pega uma peça dessa e coloca dentro da água, não tem problema nenhum, tá? Essa estrutura ela não vai oxidar. Outra questão em relação a solo, né? Quando a gente fala solo como estrutura. O exemplo maior que a gente tem são as barragens, né? Essa barragem aqui é uma estrutura, ó. Isso aqui é uma estrutura, mas você veja que ela somente é só terra, né? A gente vê muitas barragens aqui na nossa região, né? E essas barragens são estrutura também. Isso aqui é um material estrutural, tá? Isso aqui é um material estrutural. E qual é a diferença, né, de uma barragem de terra e, por exemplo, uma barragem de concreto? Vai fazer uma barragem de terra, uma barragem dessa. Pode ser a cultura da região. Pode ser a disponibilidade de brita para fazer a barragem. Se você tem disponibilidade de brita, pode ser que seja concreto, seja bacana. Se você não tem, você tem muita terra impermeável, né, muita argila, porque não adianta você fazer uma barragem de areia. Se tem muita argila na região, vamos fazer de argila. Então, todas essas questões, elas são fundamentais quando você vai escolher o material do seu projeto, tá? Por exemplo, uma estrutura pré-moldada de uma edificação. Vamos ver aqui os exemplos que a gente acha para a gente ir estudando. Ó, eu queria achar uns exemplos. Vamos lá, tá? Veja só, vocês acham que fazer uma obra, por exemplo, nessa avenida aqui, é a mesma coisa que você fazer uma obra em Salgueiro? Não é, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer uma obra numa avenida de uma grande cidade, quando é que você vai parar os caminhões betoneira? Quanto tempo esses caminhões betoneira vão poder ficar ligados? Será que é melhor você fazer esse concreto realmente na sua obra? Você consegue ter betoneira suficiente para fazer? Qual o volume de concreto que você vai utilizar lá? Será que não é melhor fazer uma peça pré-moldada e vir montar ela? Mas se eu trouxer ela daqui, será que a carreta, aquelas carretas enormes que passam em Salgueiro, elas conseguem transitar naquelas estradas? Mas elas conseguem manobrar aqui? Tá entendendo? Então, veja quanta coisa precisa ser estudada para que você tome a decisão em relação aos seus projetos, tá? Se você vai fazer um projeto de uma casa pequena, você consegue, até você consegue, mas desenrolar assim junto com o dono, mas se não, você precisa de estudar um pouco mais a região que você vai trabalhar. O que acontece com o projeto? A pessoa que trabalha com projeto,
ela vai receber projeto do país todo para trabalhar. Então, daqui a uns dias, né, quem for para a área de projeto de estrutura, vocês vão estar fazendo projeto em Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, não sei onde. Então, vocês precisam conhecer, né, conhecer o lugar que vocês estão trabalhando. Hoje em dia existem ferramentas, né, se você não puder visitar, né, por exemplo, o Google Earth, né, é uma ferramenta que você pode utilizar para ir lá, né, por exemplo, você vai fazer um projeto estrutural, veja, a gente está falando de uma questão geográfica, mas numa área extremamente técnica, que é a área de projeto de estrutura, onde a gente acha, às vezes os meninos falam, professor, por que eu tenho que estudar história, geografia? Porque tudo está interligado, né? Imagine que você vai fazer, aí você vai lá, né, e olha, vou fazer um projeto, vamos para o Brasil, né, também não vamos sair. Vou fazer um projeto no Brasil, numa cidade, né, nessa cidadezinha aqui, Presidente Prudente. Então, você vai lá, né, vou fazer aqui nessa rua, né, essa rua, já estou vendo, ó, que essa rua aqui, ela não tem talude, só tem um casa aqui, né, edificações pequenas, né, eu posso ir lá nessa rua, eu vou lá olhar a rua, né, eu vou dar uma olhada aqui, como é que está essa rua, né, essa rua tá assim. Então você vai lá e olha, né, em torno da sua obra. Por mais que você não possa ir, a gente tem que saber usar as ferramentas que a gente tem disponível, né, no momento. Né? Eu vou, esse prédio aqui, às vezes até a história daquela edificação você consegue ver, porque imagine que essa edificação aqui ela foi pintada num outro ano, mas nesse ano aqui a gente sabe que aqui está uma alvenaria. Ó. Então essas ferramentas elas precisam ser utilizadas e bem utilizadas, tá? A gente precisa aprender a utilizar elas. Outra questão que eu queria falar para vocês, acho que era isso mesmo. Tinha alguma coisa que eu queria falar, materiais, cultura. Pronto, mas eu acho que seria isso mesmo, tá? Essa questão das fases do projeto. Então veja, né, no recebimento do projeto tem um monte de coisa que precisa ser vista e outras a mais que podem ir surgindo, tá? Outras a mais que podem ir surgindo. Vocês também podem ver a questão do levantamento, vocês podem solicitar, né? Levantamento topográfico, locação e localização do terreno, tá? Enfim, né? Ou diversas questões. Certo? Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre o que foi conversado aqui? Professor, dá uma olhadinha no chat aí que eu fiz a pergunta já tem quase uma hora. Então, é o seguinte, Daniel. Ótima pergunta, né? A gente sabe que o solo, ele é um material que pode acontecer isso aqui, né? É um material extremamente heterogêneo, né? Você pode ter, inclusive, uma rocha totalmente diferente, né? Que ela passa assim, né? Falhas, fratura. Se você vê um perfil de solo, ele é extremamente heterogêneo, né? Veja como é complicado você trabalhar com solo. Isso aqui é um solo. Veja quantas cores a gente tem aqui, quantos materiais diferentes a gente tem, tá? Quantos materiais diferentes a gente pode ter. Solo. Por isso que a mecânica do solo é uma das áreas mais difíceis. Um perfil de solo. Eu não queria nem um perfil, eu queria um complicado de a gente trabalhar. Vou pegar um corte aqui no solo. Ó. Isso aqui é um solo e isso aqui é um metal. Vou mostrar para vocês a diferença. Isso aqui é uma chapa de metal. Eu quero mostrar para vocês a resistência desse metal aqui. É a mesma resistência dele aqui. O que é que vocês acham? Acho que sim, sei lá. Sim, né? Se eu comprimir esse metal assim,
ele tem a mesma resistência de eu comprimir ele nessa direção? Acredito que não. Veja, vamos lá. O que eu estou querendo dizer? Eu pego um metal, esse metal e coloco aqui, certo? Essa chapazinha de metal e coloco aqui. Opa, eu fui lá e comprei. Rapaz, vocês estão vendo a mulher aqui falando, não sei se vocês estão ouvindo aí. Mas... Ó, eu pego esse pedaço de metal, venho para cá e coloco aqui um peso em cima dele, tá? Eu coloco 10 toneladas. Se eu pegar outro pedaço do metal, do mesmo tamanho, mesmo metal, tá? Que tem o mesmo tamanho, eu giro ele e coloco as mesmas 10 toneladas. Ele vai aguentar essas 10 toneladas? O mesmo metal, só estou girando ele, vai? O que é que vocês acham? Eu acho que vai. Vai, né? Pronto. É uma força concentrada, não é distribuída, né? Exatamente. Agora vamos pegar esse pedaço do solo aqui e vamos pegar esse pedaço de solo aqui, ó. Vocês acham que esse pedaço de solo aqui mais escuro aguenta a mesma carga desse? Não. 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 E se eu pegar isso aqui, né? Imagina agora que eu vou pegar essa partezinha aqui do solo. Olha quantas tonalidades de solo diferente eu tenho, tá vendo? Se eu girar isso aqui, ele já aguenta uma carga totalmente diferente. Então, solo é uma área que é extremamente difícil porque ele tem duas questões. Além dele ser extremamente heterogêneo e anisotrópico, que é isso aqui, né? Heterogêneo varia muito. E anisotrópico é que se você fizer assim nele e assim, é diferente, né? Se você, por exemplo, pegar esse solo aqui todinho e apertar ele, é uma coisa. Se você girar ele, você tem áreas mais resistentes do que outras. O nome disso é anisotropia. Então, o solo é extremamente complicado. O que é que a gente faz, né? A gente faz os ensaios, né? Porque ó, a gente pode fazer um ensaio do solo e a gente não tem acesso ao solo. O pior de tudo é isso. Então, a gente faz o ensaio no solo, né? Se for uma casa pequena, por exemplo, você só tem 20 metros, a gente considera que isso aqui está correto. Mas lá na obra, né? A gente visita a obra, então coloca notas lá dizendo, ó, esse solo aqui vai ser resistente. Se o cara for furar esse solo aqui e encontrar esse tipo de rocha, ele informa e a gente refaz o projeto, né? Porque digamos que, ó, esse solo aqui, ele é bem fraquinho. Então, aqui a gente tem uma fundação que vai precisar chegar aqui é uma fundação que vai precisar chegar aqui, e aqui é uma fundação que vai chegar aqui. Só que o que acontece? Normalmente, nossas casas, né, elas não são tão grandes. Então, uma casa, a gente consegue, né, concentrar, se a gente tiver, normalmente, né, 90% dos casos, ela fica em cima de uma mesma camada de rocha. Agora, digamos que você vai fazer uma fábrica, né, uma fábrica gigantesca. Aí você precisa especificar lá os pontos de sondagem. Você vai fazer, por exemplo, a fábrica da Vitarella. A fábrica da Vitarella, né? Ó, é gigante ela, a fábrica é gigante, né? Aí o que é que acontece? Ó, uma casa é só isso aqui, né? Só um pedacinho desse. Essa fábrica ela é gigante. Então, antes de você fazer esse projeto da estrutura, você vai o calculista lá da obra, né? Você está fazendo um projeto de fundações. Então, você vai pegar lá o seu terreno e vai dizer, ó, eu quero um furo de sondagem aqui, outro aqui, outro aqui. Se você não puder fazer esses três, né, por causa de orçamento, você faz eles cruzando assim o terreno, tá? Aí você vai pegar esse resultado aqui. Se você puder, né, dependendo do orçamento da obra, e tem normas também dizendo isso aqui, você vai fazer um ensaio dela todinha, né? Mas digamos que você fez só esses três. Aí, isso aqui você recebeu o seguinte, que aqui em cima, você tinha esse tipo de solo, tá? Aqui embaixo, você tinha esse tipo de solo,
e aqui embaixo você tinha esse tipo de solo aqui. São 3 tipos de solo diferentes. Vocês entenderam, né? Eu furei aqui no ponto 1, fui lá como se fosse com um cano, tirando as amostras de solo, eu descobri que era assim, né? Eu tinha, sei lá, 4 metros esse tipo de solo, aqui 2 metros esse tipo de solo, e aqui 3 metros esse tipo de solo aqui. Isso daqui no meu F1, meu furo 1, que é esse furo aqui. Aí o que é que acontece? Eu venho agora para o meu furo 2. Isso aqui a gente chama de perfil de solo. Aí no meu furo 2 eu descobri o seguinte, ó, que aqui eu já não tinha esses meu 4 metros, né? Aqui eu tinha 5 metros desse solo. Aqui, opa, 5 metros desse solo. Aqui eu tinha 1,5 metro desse. E aqui embaixo eu tinha... E aqui eu tinha esse tanto aqui desse. Isso aqui é o que eu descobri no meu furo 2, né? Digamos que aqui é areia, argila, e aqui é um material orgânico, tá? Isso aqui no meu furo 2. E aqui eu venho agora para o meu furo 3, ó. Que é esse furo 3. Aí eu descobri que o meu furo 3, ele era desse jeito aqui, ó. Aqui, aqui, opa, aqui e aqui. Então, pronto, isso aqui é o que eu tive acesso, né? Eu mandei furar esse. Então, eu tenho F1, F2 e F3. Eu não tenho acesso a todo o meu solo, né? Aí, digamos o seguinte, né? Eu tenho um F1, F2, F3, F1 é assim, F2 é assim, F3 é aqui. Se eu vou colocar minha casa aqui, tá? Digamos que eu vou colocar aqui a minha casa, e aqui eu vou colocar o meu pilar, né? Aqui um pilar, aqui outro pilar, e aqui outro pilar. O que é que eu posso fazer, né? Imagine, ó, aí aqui vão ser as sapatas lá embaixo, né, desses pilares, ó. A gente nem viu o que é sapata ainda, mas eu acho que vocês estão conseguindo entender. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte. O que é que acontece, ó? Esse meu pilar, ele vai ficar entre meu furo 1 e o furo 2. Então, o que é que eu faço? Eu ligo, ó, furo 1 e furo 2. Esse meu furo 3, né, esse meu pilar, ele vai estar aqui, entre o meu furo 2 e o meu furo 3. Então, eu faço o que a gente chama de interpolação, né, eu faço uma média desses valores, eu considero que o meu solo, baseado nos meus furos, eles estão assim, ó. É como se aqui, né, se eu estivesse andando por esse solo, ele tivesse assim, esse solo aqui de baixo tivesse desse jeito aqui, tá? Ele tivesse assim, ó. E o solo aqui de baixo, ele tivesse desse jeito aqui, ó. Tá? Então, esse meu pilar aqui, ele vai pegar entre o furo 1 e o furo 2. Então, eu considero, digamos que eu quero apoiar ele na areia. Eu considero que eu tenho que descer isso aqui tudo, ó. Ele tem que vir para cá, minha sapata. E esse meu furo também aqui, né? Claro, na prática, a gente pega uma linha média aqui e coloca todas as fundações nessa linha média. Mas a gente precisa fazer esses perfis aqui baseado nos furos que eu tenho. Pode dizer. Pelo esse desenho aí que você fez aí, que a tela está aberta, vamos supor que o pilar do lado esquerdo pegou rocha. Esse. O pilar, isso. O pilar do lado esquerdo pegou uma argila de baixa plasticidade. Então, quer dizer que serão fundações de pilares totalmente diferentes. Não é isso? Exatamente. Porque, por exemplo, aqui, ó, meu pilar tá aqui, né? Por exemplo, meu pilar eu ia fazer ele aqui, ó. Vou mostrar para você. Meu pilar, eu ia fazer ele aqui, né? Tipo, pilar e aqui embaixo a fundação, né? Ó, pilar aqui e outro pilar aqui, né? E aqui embaixo a fundação. Eu queria chegar à fundação nesse solo aqui. Mas pode acontecer isso aqui, ó. Pode acontecer o seguinte, se eu estiver lá e aqui tiver uma rocha que eu não consegui visualizar. Tá entendendo?
Essa rocha daqui, eu não consegui visualizar ela, porque eu furei aqui, eu furei aqui e furei aqui. Aí, quando eu estou fazendo lá a minha obra, eu descubro que eu tenho uma rocha aqui. Aí, o que é que acontece? Aí, eu tenho que ligar para o calculista, e ele vai ter que recalcular com esse pilar aqui e esse pilar lá embaixo, né? E pode acontecer o seguinte também, pode acontecer que eu me enganei, né? Assim, eu fiz lá meus ensaios, e isso aqui embaixo, ó, na verdade, era tudo desse jeito aqui, ó, né? E aqui tinha um vale, porque isso é solo. Aí o que é que acontece? Eu vou ter que ligar lá para o calculista, ele vai ter que refazer esse pilar, ele vai ter que descer até lá embaixo, ó, entendeu? Ele vai ter que pegar aquele solo lá de baixo. Isso pode acontecer? Pode ter uma rocha aqui, pode ter essa depressão? Pode, mas não é comum. O mais comum é a gente ter uma situação dessa daqui, né? Entendeu? Aí são questões que a gente tem que visualizar durante a obra mesmo, tá? Não tem como, né? Existem métodos da gente ver isso aqui, né? Se for uma obra muito grande, né? Uma estrada, por exemplo, que aí ela é como se fosse uma ultrassom do solo, né? Aqui que você consegue mapear, mas isso aqui é muito caro, né? Isso aqui é Não, para... Porque, por exemplo, numa estrada, você não vai ficar furando a estrada. Você trabalha com equipamentos totalmente diferentes, físicos e coisas que você tem. Já pensou em estrada, você vai fazer 500 quilômetros de estrada. Você vai furar a cada 10 metros? Não. Aí é diferente, você manda ondas lá, é questão geofísica, já é uma questão mais de engenharia mesmo, assim, geofísica, tá? Aí você tem sinais de solo, com física aplicada, tudo. Mas obra pequena, não, tá? Normalmente a gente trabalha com ensaios mesmo, certo? Ficou entendido? mas, Vitor, mas tem aquela questão, como o técnico, ele só é habilitado a construir até um determinado ponto de construção, o ideal é que a gente tenha certeza do aonde a gente está construindo, para não Mas eu passar vou um perguntar uma coisa a você. orçamento. Certeza, ó. Por exemplo, você é habilitado a construir até 80 metros quadrados, não é isso? É. Quantos técnicos você conhece que trabalham até 80 metros quadrados? Nenhum, meu amigo. Exatamente. Os técnicos, eles vão trabalhar onde? Vocês vão trabalhar em grandes empresas. Eu não conheço nenhum técnico. E se você trabalhar em obra de 80 metros quadrados, você vai trabalhar num lugar do tamanho da barriguda. Você está entendendo? Você vai fazer um monte de casinha de 80 metros quadrados. Então, assim, um pedreiro, ele faz uma casa... Assim, claro, se a gente for levar ao pé da letra, era para ensinar vocês coisas somente até 80 metros quadrados. Mas, na prática, os técnicos, eles trabalham em grandes empresas. Vocês vão ser contratados para fazer essas obras de barragem, tem aí, vocês vão ser contratados para trabalhar em grandes empresas, para fazer obras de prédio de 50, 60 andares, tá entendendo? Então, assim, por mais que vocês não tomem as decisões dos engenheiros e tudo mais, mas na prática vocês não vão trabalhar com coisa pequena. 80 metros quadrados na prática, um pedreiro faz, né? 80 metros quadrados na prática na prática, assim, né? Eu tô dizendo. Mas Então, o que assim, você, Vitor, mas o que você deu em aula há muitos anos atrás, o que você disse? Não importa se é 80 metros quadrados ou se é 1 milhão de metros quadrados, a gente está trabalhando com vidas. Então, exatamente. eu tenho que seguir o que você falou. Eu peguei um projeto de uma casa de 120 metros quadrados só para execução. Mesmo que eu não seja habilitado como técnico ainda, mas eu tenho que ter a concepção, que eu já tenho a consciência que eu estou trabalhando com vidas. Exatamente. O meu ponto de vista, tá bom? Exatamente. Então, é isso que eu estou dizendo. Vocês vão trabalhar com obras grandes, né? Vocês vão trabalhar, sei lá, por exemplo, vocês vão para trabalhar, sair daqui e trabalhar em Balneário Camboriú. Prédio desse tamanho. Vocês vão trabalhar. E na prática de vocês vai ser isso. Ou então, obras como essa. Que está muito perto da gente, está muito perto, né? Transposição do Rio São Francisco. Olha a quantidade de volume de concreto que tem aqui, né? Tem muitos técnicos trabalhando com coisas imensas desse tipo. Isso aqui é obra, são obras assim que faraônicas, obras que o mundo todo deve conhecer, tá? Obras desse tipo.
Então, aqui, 80 metros quadrados não é nada. Então, estejam preparados, assim, para a realidade. Eu sei que muita gente daqui vai fazer cursos de engenharia, tecnólogos depois, por isso que eu não gosto de... Eu gosto de mostrar para vocês. Vocês são habilitados, não. Mas vocês vão trabalhar com engenheiros, arquitetos, enfim, tá, gente? Então, pronto. Alguém tem alguma dúvida? Acho que a gente pode encerrar por aqui. Alguém tem algum questionamento? Quer perguntar mais alguma coisa? Entenderam? Ficou claro para vocês aí o que eu quis passar hoje na aula? Tudo bem, foi legal, gostei bastante. Pra mim, ok, tudo ok. Tudo ok, gente? E o resto aí do Isso, pessoal? show de bola. Agora é interessante, né, que o senhor falou aí somente o ponto 1, né? Eu quero saber até quando é que vai. Né? São 5, né? Exatamente. Ou 6. Exatamente. Pronto, gente. Então, por hoje é só, tá? Se cuidem aí, todo mundo bem. Eu sei que essa época de matrícula é bem conturbada, a gente tá com uma demanda muito grande. É a primeira vez que a gente vai fazer uma matrícula, assim, uma rematrícula do ensino remoto. Então, tá bem complicado para todo mundo. Mas todo mundo se ajudando, a gente vai conseguir. Ninguém vai ser prejudicado, tá? E a gente vai conseguir aí andar bem no nosso curso, tá? Então, tchau, tchau, pessoal. E a gente se vê aí nas próximas aulas. Boa noite aí para vocês. Valeu, pessoal. Boa noite.